Vamos falar do Atlético, são 6h mais 7. Cláudio Rezende está aqui, porque nós destacamos em manchete agora há pouco, Cláudio, que o ano começou e o Atlético indo à caça dos reforços pedidos pelo técnico Cuca. Boa noite. Boa noite, Romano, boa noite a todos, né? Excelente 2025 ao pessoal que acompanha a Itatiaia diariamente, né? Aqui na turma do Bate-Bola. Obrigado pelo carinho. Vamos para mais um ano aí juntos. O Atlético, o detalhe é o seguinte, né, Romano? O técnico Cuca, desde quando foi anunciado, ele está em comunicação direta com a diretoria do Atlético, né? Com o Vitor, com o pessoal do SIGA, que monitora jogadores no mercado. O Cuca já sabe como funciona esse modelo no Galo já de alguns anos, e ele também indica jogadores. Se passar pelo aval do SIGA, da diretoria do Galo, o Atlético vai atrás também de reforços indicados pelo treinador. O que a gente trouxe hoje mais cedo no Rádio Esportes é que um dos nomes, né, que a gente já pôde confirmar que o Cuca indicou e o Atlético teria intenção de buscar é do Soteldo. Só que o Soteldo, baixinho, venezuelano, 27 anos, o técnico do Santos, que está chegando agora, lá também teve mudança de técnico, né? Tá chegando o Pedro Caixinha, o português, que ano passado dirigiu o Bragantino, boa parte do ano. Pedro Caixinha pediu a permanência do Soteldo. E aí, para a liberação desse jogador, o Santos só aceitaria uma quantia na casa dos 5 milhões de dólares pela transferência para qualquer clube aqui do futebol brasileiro. O Grêmio tentou, não conseguiu. Agora em dezembro, né, a permanência do Soteldo não entrou em acordo financeiro com o Santos. Não tenho a informação, Romano, que o Atlético vai desistir do Soteldo, mas com essa situação aí do Pedro Caixinha querendo o jogador por lá, né, quando tem um pedido do treinador, logicamente a negociação vai se tornar um pouco mais complicada, já que ele tem interesse de utilizar o atleta. E aí o Galo tem outras alternativas também. Logicamente que o Cuca, muito antenado ao mercado, ele sabe, por exemplo, esse jogador tá lá no Clube A, sem muita chance, pode ser que top vir aqui pro Atlético, né? Tem uma intenção de vir ao Atlético. A gente foi monitorando os times do futebol brasileiro, né, Romano? Até pra gente tentar buscar, olha, aqui pode ter, né? Uma situação ou outra. Agora, por exemplo, se você vai lá no Botafogo, né? O Júnior Santos, que até já foi comentado em redes sociais, o Júnior Santos poderia ser uma alternativa, já que não se tornou um titular na reta final do ano, né? Acabou sendo reserva na final da Libertadores mesmo. Só que tem um detalhe, o Luiz Henrique foi embora. O Luiz Henrique, que era titular, foi o melhor da América. Então pode ser que o Júnior Santos tenha mais chances nesse ano. Não vai ser uma transferência fácil. Se você vai lá no Palmeiras, o Palmeiras está trazendo jogadores, né? O próprio Paulinho chega para ser titular no Palmeiras, Romano. Sim. O Dudu saiu. Mas aí, contratou um argentino, contratou Facundo, né? O Facundo. Aí tem, por exemplo, quem perdeu espaço no Palmeiras foi o Rony. Aí a gente está buscando informação se pode ser ou não, mas por enquanto, só mesmo especulações de mercado. A gente sabe que como o Galo quer um jogador titular, né? Para chegar e vestir a camisa, vai ter que olhar nesse patamar mais alto do futebol brasileiro. Nós chegamos até a olhar, né, o Simões também, a situação Bruno Henrique, né? Os empresários do Bruno Henrique, do Flamengo, o empresário dele disse, não tem nada. Eu fui no Atlético também, não teve nenhuma situação envolvendo o Bruno Henrique. Mas é um atleta também, porque o Flamengo tá cheio de atacante, né, Romano? E seria uma situação, ele é de Belo Horizonte, poderia o Atlético colocar aí uma situação melhor de número contrato, né? Tempo de contrato, mas por enquanto só especulação, né? A gente tá tentando descobrir qual vai ser essa tacada do Atlético aí com o Cuca. Uma coisa é certa, né, Simões? O Cuca gosta de jogador de lado de campo. Sim, né? Ele tem dois hoje. O Alisson e o Palácio. Mas tem dois que... Não, sim, mas eu tô dizendo assim, tem dois que jogam pelo lado direito, né? Palácio também é pelo lado direito, né, Cláudio? Que ele gosta de jogar. A maioria... O lado esquerdo não tem. E aí o Cláudio citou aí, Soteldo faz o lado esquerdo, né? Faz. Bruno Henrique faz o lado esquerdo. Rony faz o lado esquerdo. Faz. Né? O Rony do Palmeiras. Chegou até a jogar centralizado umas vezes lá, chegou a jogar centralizado, mas pelo lado esquerdo. Aqui é grande momento dele no Atlético do Paraná, por exemplo, né? Era ele centralizado ou pela esquerda, né? Quer dizer, o Atlético
tem que ir ao mercado, já tinha antes com as saídas do Allan Kardec e do Vargas, né? Reduziu muito o número de atacantes, tá? E realmente essa carência do lado do campo ali, e como o Romano destacou, é uma coisa que o Cuca gosta muito. Então o desafio do Atlético é esse, buscar ali 1 ou 2 jogadores que jogam pelo lado esquerdo, porque centralizado, né, o Cláudio, o Hulk vai ser titular. Sim. E tem o Davidson, que o Cuca levou pro Palmeiras, né? É um jogador que o Cuca gosta. Então, quando tava lá na Espanha, indicou ele pro Palmeiras. Indicou ele pro Palmeiras. Então, eu vejo o Atlético aí, como que é a situação do Zaratio? Ele fez a cirurgia, mas não é nada demais, né? Não, o Zaratio já deve ficar no início da temporada. Foi hernia inguinal, né? Eu acho que é cirurgia até por vídeo, né? Não tem nem corte direito, né? Sim, então, o negócio mais tranquilo, Isso. Então, quer dizer, sabendo usar o Zaratio, né? O Cuca pode até usá-lo pro lado de campo também, né? Com aquele time de 2021, algumas vezes ele jogou até de lado. Jogou. Mas pensa bem, o Atlético... Na final do Campeonato Mineiro, inclusive, jogou demais. Dependendo de como o Bernard se apresentar, e a tendência é que 2025 o desempenho dele seja muito maior, não só pela presença do Cuca, né? Que é um treinador que conhece o Bernard e que tem a capacidade de recuperar jogadores. Mas também porque já vai estar adaptado, já vai começar a temporada aqui, fazer a pré-temporada. Isso tudo faz muita diferença. Pensa só, o Atlético, meias destros, ele tem o Zaratio, o Bernard, e aí num estágio mais atrás, o Igor Gomes. Sim. Canhotos, Gustavo Scarpa e Rubens. São posições bem preenchidas. Para volante, com as chegadas de Patrick e Gabriel Menino, ele ainda tem, no mínimo, Otávio e Fausto Vera. Sim. E o garoto Paulo Vitor tá machucado, né? Não. Não, né? Não, o Cadu que tá machucado. Cadu que tá machucado. Então, quer dizer, o meio de campo, eu acho que tá ali bem... Aí, contratou o Robert, né? Contratou definitivamente. O Robert... Sabemos nem se vai ficar, né? Ou se fica no Campeonato Mineiro. Pode ser emprestado. A tendência é que seja emprestado até para ganhar rodagem. É um outro nome, né, Romano, que a gente até já chegou a olhar e trabalhou com o Cuca, o Coelho, mas os valores pedidos são elevados, né? O Atlético Paranaense, 6 milhões de euros, né? Que hoje dá quase 40 milhões de reais. Então, é um valor elevado. É um outro jogador também que pode dar sopa no mercado aí por conta dessa questão do Atlético Paranaense, né? Que tá uma barca, né? Tem um pessoal saindo, ele não. Ele tem contrato, o Coelho, mas pelo que eu pude apurar, chegando proposta, né? Pode ser que deixe o time, até porque a gente sabe como é o jogador, né, Romano? Vai querer jogar a Série A. Pelo que representou principalmente no segundo semestre. Então, e é caro, né? E é caro para uma Série B. É um jogador caro para se manter, né? Na Série B. A Série B, você tem uma queda brusca de valores que recebe, né? E é diferente, é pesado para você manter jogadores caros. Agora, me permita voltar só um pouquinho no caso do Soteldo. Sim. Porque no Rádio Esportes mais cedo você trouxe uma possibilidade de composição do negócio. O Santos ainda deve o Patrick e aliás, está previsto começar a pagar a partir deste ano, né? Sim. E você falou de uma possibilidade de incluir o Igor Rabelo no negócio e mais uma grana. Seria isso? Porque se o Santos exigir esse valor de 5 milhões de dólares, né, do Atlético, o Igor Rabelo já esteve na mira do Santos e o Galo não tem só o Igor Rabelo, né, como possibilidade, tem até o Lemos. Aí pode chegar o Santos e falar, vocês querem o Igor Rabelo ou o Lemos? Pode fazer uma composição, até porque ambos podem sair do Atlético, né, não estariam nos planos. Mas o Igor Rabelo eu citei porque já esteve no radar do Peixe, do São Paulo, de alguns clubes do futebol brasileiro, recentemente. E aí, se isso acontecer, né, você diminui a questão de dinheiro, de grana, se, lógico, incluir jogador no negócio. Mas aí tem que haver composição, a gente sabe quando entra atleta também, né, em negócios, né, Romano? Tem que ver se o atleta se acerta por lá. São conjecturas aí que, logicamente, o Atlético está pensando, porque se for um pedido do Cuca mesmo, o Soteldo, apesar dessa situação aí, ele não tem uma boa relação lá com a torcida organizada, pega no pé do Soteldo já há algum tempo. A própria gestão do Santos, né? Tem gente que torce o nariz um pouquinho, até pelo extracampo, já deu algum trabalho ali no Santos, então vamos ver o que acontece. Aí a gente até comentava, né? O Cuca conhece o Soteldo dentro e fora de campo. Se ele tá pedindo é porque
Deixa aqui que eu resolvo, né? O Cuca é um treinador experiente, mas que quer reforço de ataque, quer reforço de velocidade, e esse é um nome aí que o Atlético pode, sim, nos próximos dias, pelo menos fazer essa tentativa oficial, que não aconteceu até agora. E sobre essa possibilidade de reforço, você acabou citando aí os jogadores de ataque, mas tem outras posições também, né? Tem outras posições, na lateral direita, por exemplo, o Galo não tem mais o Mariano, até chegou a circular informação hoje, o Mariano pode voltar, não pode, viu? Não vai voltar. O Atlético se despediu do Mariano nas redes sociais, né? Fez uma postagem, né? Agradecendo o Mariano, não só o Mariano, o Vargas e o Allan Kardec também, não tem essa ideia de voltar com o Mariano, que até pensa em jogar mais um ano na carreira, né? Mas não vai ser no Atlético. Então o Galo tem só o Saravia como opção para a lateral direita. Pode o Gabriel Menino jogar por ali? Pode. Mas a princípio ele veio como opção para volante, para meio campo. Então o Galo vai tentar sim o lateral direito. Quem sabe é um jogador para meio campo também, né? Apesar de terem chegado 2, porque já foram anunciados, né? O Gabriel Menino e o Patrick, jogador do Palmeiras, mais jovem. E aí o Cuca vai analisar, né? Se o Batalha for volante, possivelmente vai buscar um zagueiro com 2 saídas. Se o Batalha for zagueiro, eu acho que aí fica já equilibrada a situação, né? Até porque, né, Cláudio Romano, eu acho que aquele garoto Rômulo merece ser observado. Sim, ele acabou perdendo muito espaço, né? Mas eu acho que foi num momento de instabilidade, mas ele deixou boa impressão. Sim. Deixou boa impressão. Quando jogou na posição dele, né? Pois é, merece oportunidade, assim, porque e o zagueiro, ele tem um outro ponto também. O zagueiro, muitas das vezes, ele demora mais a amadurecer. Nós tivemos aqui no futebol mineiro vários exemplos disso. O Clebão, né? Demorou mais a amadurecer. O Luizão, aquele revelado no Cruzeiro, quando começou, parecia um filhote de girafa desgovernado, né? E de repente o Luizão virou um dos grandes zagueiros aí, que na história do Benfica ele é impressionante. O próprio Cris, né? O Cris veio pro Cruzeiro porque no Corinthians não aguentavam mais, que o Cris era descabeçado, não sei o que. O cara chegou aqui e era um jogador de seleção brasileira e foi vendido pro Lyon da França. Então, o Caçapa, Cláudio Caçapa, demorou. Então, o zagueiro, ele tem um processo de amadurecimento, de amadurecimento muitas vezes diferente, justamente porque é uma posição em que o erro vale muito mais, né? O erro do jogador de defesa, ele é muito mais cobrado no futebol do que o erro do jogador de ataque. E é mais difícil conviver com isso. Fica marcante, né? Olha só, Cláudio, 2 perguntas, eu te falei uma, mas apareceu outra aqui, ó. Esse é seu conterrâneo, rapaz. O Omar Antônio, lá de Três Pontas, está perguntando o seguinte: Alan Franco fica? É uma interrogação, viu, Romano? Porque o jogador já teve aí uma sondagem do Tigres do México e o próprio Alan Franco, numa entrevista recente lá no Equador, né, agora durante o período de férias, deixou em aberto o futuro dele. O contrato do Alan Franco com o Atlético vai só até o final do ano, então assim, no meio do ano, né, ele pode assinar um pré-contrato. E aí, chegando uma proposta interessante, não estaria descartada uma saída do Alan Franco. É bom destacarmos também, né, que estão chegando 2 jogadores para o meio campo. Então, vamos ter que aguardar a movimentação de mercado enquanto ao Alan Franco. E aliás, na primeira passagem do Cuca, o Cuca não utilizou ele não, né, Simões? Pois é, ele não teve... Tinha a questão dos estrangeiros, né? Tinha a questão dos estrangeiros, porque a regra era de 5, né? Isso. E agora são 9, né? Agora então, não teria tanto problema. Isso, não teria tanto problema. E o Galo tinha só como titulares, até tinha o Júnior Alonso, tinha o Zaratio, tinha o Nacho, ainda tinha Savarino e Vargas, né? Exato. Que estavam à frente do Alan Franco naquele momento. Ele era o último. Isso. Agora é diferente a situação e a gente vê o Alan Franco também com um outro peso no time do Atlético, né? Até porque ele saiu muito bem na temporada de 2024. Mas engraçado, a ida dele dos Estados Unidos não foi legal não, mas a passagem pelo Tadieres parece que ajudou ele demais, né? Pois é, ele voltou de lá valorizado e aí a gente precisa dar todo o mérito, principalmente ao Filipão, né? Porque foi o Filipão, esse processo dele no Atlético começa com o Filipão, né, Cláudio? Ele começa a entrar nos jogos, o Alan Franco, no final de 2023, né? Depois que ele volta do empréstimo, né? Exatamente. Ele começa... Chegou sem muita expectativa. Chegou sem muita expectativa, mas ele começou a entrar bem, essa coisa toda. E aí, 2024, ele já começa nos planos e ele justifica toda a aposta nele, porque ele fez um grande ano de 2024, o Alan Franco. Tanto no Atlético como na seleção. Na seleção também ele se saiu muito bem na seleção do Equador. Ele tem jogado no meio, tem jogado de lateral, ele tá bem.
E o Canóbio, o uruguaio que pertence ao Atlético Paranaense? Olha, Romano, eu pude apurar aqui, o Cuca gosta, na época já gostava muito dele, no Atlético Paranaense, tanto que usava constantemente. O Fluminense foi atrás recente aí numa tentativa recente do Canóbio, mas não chegou com tudo para levar, não. E o Canóbio, a princípio, também, a exemplo do Coelho, permanece lá, mas chegando uma proposta interessante, pode sair. Então, com esse aval do Cuca, pode ser que o Atlético busque o Canóbio. Eu estava olhando algumas informações dele aqui no Campeonato Brasileiro. É um dos jogadores que tem mais um pique, né, no campeonato. Ele ganhou algumas estatísticas importantes no Campeonato Brasileiro. O segundo com mais sprints, 25 km por hora. Jogador com mais minutos percorridos no Campeonato Brasileiro. Então o jogador poderia ser útil ao Atlético, tem sua experiência também, né, Romano? Em Série A, mas por enquanto o Galo não fez nenhuma movimentação também com relação a esse atleta. Ele é um jogador de seleção, né? Ele é convocado pela seleção do Uruguai. Constantemente aparece. Então, assim, é um jogador que também aparece sendo convocado. Mas, Cláudio... Mas também os valores seriam nessa casa aí, igual isso que eu ia falar. Do Coelho, 6 milhões de euros, quase 40 milhões de reais. É isso que eu ia falar. Não é fácil, porque o valor dele é na casa, se eu não me engano, o Fluminense chegou a oferecer 7, né? É o valor mais alto. Um valor mais alto, e o Atlético Paranaense... É difícil negociar com o Atlético Paranaense. Não é. Não é fácil, não. Historicamente, né? A gente vê isso. Eles são osso duro de roer. Tanto que, recentemente, o goleiro, né? O Botafogo tentou, o Léo Link, e não conseguiu entrar em acordo, não. Pela questão financeira lá com o Atlético Paranaense. Ele mesmo... agora na Série B, eles não vão perder jogador, eles vão querer valorizar os seus atletas. Eu tô até tentando confirmar aqui, Cláudio, e sobre um lateral direito, que me perguntaram sobre o lateral direito da base do Atlético aqui. Vitinho? Foi até o Neymar Júnior, me fez uma pergunta sobre o lateral direito. Neymar Júnior? Mas não é o Ney, não, é outro Ney. Mas não sei, o Gabigol namora a irmã do... Mas aí você já tá fazendo ilações demais, Simões. Ilações demais. Gabigol, ele todo dia o Atlético precisando de um lateral direito, né? Mas na base, a princípio, não tem aí nenhum jogador. A ideia era até preparar o Vitinho, né? O Vitor Gabriel nessa última temporada, mas chegou a nem ser utilizado, né? Então não estaria pronto nesse momento. Ele não vai para a Copa São Paulo, porque vai um time mais jovem. A princípio ele está no time, Romano, que vai iniciar o Campeonato Mineiro. Aí vamos ver, né? Depende de como for o aproveitamento dele no Campeonato Estadual nas primeiras rodadas, mas a princípio o Galo deve ir ao mercado sim para tentar pelo menos um lateral reserva, né? Já que o Saravia terminou o ano bem, né? Terminou o ano em alta. Falar no time júnior, o time viajou agora à tarde, viu, Romano? Para Franca, interior de São Paulo, vai começar a Copa São Paulo, a Copinha, pro Galo sexta-feira, jogo às 9h30 da noite contra o Guarani de Campinas. O Galo vai ficar em Franca, como eu disse, e vai ter ainda o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro e a Francana, o time da casa. Então é um grupo de times tradicionais aí que o Galo vai enfrentar na Copinha. Tá certo, Cláudio. Obrigado pelas informações. São 6h.